No Salmo 56, versículo 8, o salmista Davi diz assim: Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas estão inscritas no teu livro? Na versão revista e atualizada diz: Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Essas palavras foram escritas por Davi num momento muito difícil da sua vida, quando ele estava solitário. Ele estava fugindo de Saul e ele não tinha, então, seus amigos, nem sua família. Estava sozinho, cercado de inimigos por todos os lados. O que sobrava para ele eram as lágrimas. E em meio a tudo isso, Davi percebe que o Senhor recolhe as suas lágrimas num odre. Deus mesmo está vendo as lágrimas de Davi e tomando conta dele nesse momento que ele passa. E eu quero convidar então agora o Daniel e a Eliane, que vão ler para nós 2 textos bíblicos que contam uma história sobre um rei que também chorou. Vocês podem ler os 2 textos na sequência, tá? 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 6, e Isaías 38, de 1 a 5. Segunda Reis 20, qual, versículo 1 a 8. Segunda Reis 20, 1 a 6. 1 a 6. A doença de Ezequias. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Isaías. Falei junto? Uhum. Isaías 38, de 1 a 5. A doença de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente.
Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Até aqui. Você. Obrigada pela leitura. Nós vimos 2 textos em 2 livros diferentes da Bíblia que contam a mesma história. E falam de uma coisa que é bastante comum para cada um de nós, sobre chorar. Chorar é um verbo que todo ser humano sabe conjugar. É a primeira coisa que nós fazemos neste mundo quando nós nascemos, e é a última coisa que fazem por nós quando nós partimos. Chorar pode ser de alegria, de dor, de tristeza, de raiva. As lágrimas, elas demonstram os nossos sentimentos. E não só isso, mas elas exercem uma função importante para a saúde ocular. A lágrima também é chamada de fluido lacrimal. E é um líquido composto de água, sais minerais, proteínas e gordura, produzido pelas glândulas lacrimais. As glândulas lacrimais, localizadas nas pálpebras superiores do olho humano, produzem as lágrimas constantemente, mas elas não saem dos nossos olhos de maneira contínua. Mas se as glândulas lacrimais produzem lágrimas o tempo inteiro, por que nós não choramos sempre? Nós não choramos sempre, o tempo todo, porque existe um canal que é chamado vias lacrimais, que liga os nossos olhos ao nariz, fazendo com que as lágrimas partam em direção à garganta. Isso eu pesquisei, né, no site do Terra, de uma escritora, Débora Silva. Uma explicação científica de como as lágrimas vêm aos nossos olhos. Enfim, o ser humano foi feito com a capacidade de chorar. E Deus vê essas nossas lágrimas. Na história que o Daniel e a Eliane leram, o rei Ezequias estava doente. E ele chora diante de Deus. Ele chora e ele clama a Deus com todas as suas forças que ele seja curado. E Deus manda ao rei Ezequias uma mensagem através do profeta Isaías dizendo: eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi a tua oração. Essa frase é uma frase muito boa de se ouvir, porque às vezes a gente pode ter a impressão de que Deus não está vendo e não está nos ouvindo, mas isso não é verdade. Deus está nos vendo, Ele está vendo as nossas lágrimas e Ele está ouvindo a nossa oração. Muitas vezes, em meio às aflições, nós sentimos medo. O medo parece que nos paralisa e nós temos a impressão de que Deus não está nos ouvindo nem nos vendo. Essa fase que nós estamos passando agora de isolamento social é uma fase de muita insegurança. Quem de nós não sentiu medo, insegurança, ou parece que está orando e Deus não está atendendo, né? São sentimentos que nós temos quando estamos angustiados. E aí a tentação é de nós abandonarmos a fé e desanimarmos na nossa caminhada. Talvez, como Ezequias, nós também estejamos virados para a parede. O texto bíblico diz que Ezequias virou-se para a parede e chorou. Sabe aquela coisa que as crianças fazem quando estão emburradas, bravas, né? Ou a gente mesmo, adulto, vira para a parede, vira para o lado e chora, esconde o rosto para que ninguém veja. O Ezequias tinha esse sentimento, ele se virou para a parede e chorava. Ele estava talvez se sentindo ali o mais solitário de todos os homens.
sentindo-se abandonado no seu sofrimento, na sua doença. E as suas lágrimas eram a sua única companhia. O Senhor ouviu o clamor de Ezequias, aquele clamor que era regado por suas lágrimas, ele ouviu a sua oração e ele mandou uma resposta ao rei Ezequias. Lá no Salmo que eu li no início, dizia que Deus recolhe as lágrimas no odre. Eu pesquisei sobre o odre era um cantil feito de pele de animal, e ele era usado para carregar água e também para armazenar vinho. E o vinho armazenado dentro daquele odre, ele iniciava o processo de fermentação. E ele se transformava, então, no que eles chamavam de vinho da alegria. Depois de fermentado, ele estava pronto para ser tomado. Assim, as lágrimas recolhidas no odre de Deus, elas passam por uma transformação. E essa transformação traz mudança para a nossa vida, para o nosso coração, para os nossos sentimentos. O choro pode até durar uma noite, diz a Bíblia, mas a alegria vem pela manhã. Os momentos escuros, as horas difíceis, tudo isso passa, tudo se transforma, porque as nossas lágrimas são colhidas no odre do Senhor. Nós servimos a um Deus que nos consola. Nós servimos a um Deus que nos ouve. E por isso nós podemos chorar diante do Senhor. Nós podemos desabafar diante do Senhor e isso nos traz alívio. Porque não é apenas um chorar por chorar, mas chorar com Deus é cura, é restauração. Há um momento de parar de chorar, sim. Há um momento de secar as lágrimas e permitir que o Senhor trabalhe em nós e nos transforme. E para isso nós precisamos confiar em Deus como fez Davi. Confiar que Deus está recolhendo as nossas lágrimas do seu odre. E também precisamos ter essa disposição de abrir o nosso coração e demonstrar os nossos sentimentos a Deus. Chorar com o Senhor. Meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, eu quero te dizer que Deus está dizendo para ti: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus está vendo as nossas lágrimas. Há um livro da editora Sinodal, Eu Vi as Tuas Lágrimas. É fantástico. É um livro que fala muito sobre a dor da perda, do luto, né? Mas quantas dores nós sofremos na nossa vida? Muitas dores nós sofremos. Ao longo da vida nós choramos por muitas coisas e às vezes choramos sem entender por que estamos chorando. Mas é um pedido de socorro do nosso coração, clamando por alívio, e nesse momento nós precisamos ter compaixão de nós mesmos e permitir que as lágrimas saiam. E que junto com elas saia toda angústia, toda dor, todo sofrimento, toda dúvida, toda insegurança, toda depressão, tudo aquilo que nos incomoda. Em Isaías 39, versículos 27, diz que aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águia, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Os que confiam no Senhor têm forças além das suas forças humanas. Tem uma força que vem do Senhor. E às vezes a gente pode até dizer: eu não tenho mais forças, eu não aguento mais. Mas sim, se nós temos o Senhor na nossa vida, nós temos a força que vem dele. Nós podemos sobreviver, nós podemos resistir a coisas que você nem imagina, quando nós confiamos no Senhor.
Sejam quais forem os motivos que você tem para chorar, saiba que Deus viu as tuas lágrimas. Não importa se você hoje está chorando por uma doença, por uma dor física, pela perda de alguém querido, pela perda, quem sabe, do seu emprego, pela insegurança do sustento da sua família, pela traição de alguém, pela decepção com alguém a quem você ama. Quem sabe você está chorando a solidão. Quem sabe você está chorando por perder amigos. Quem sabe você está chorando pela situação do nosso país, pela insegurança que nós todos vivemos, de não sabermos o que será amanhã. Quem sabe você está chorando o seu próprio pecado, arrependimento, coisas que te pesam no coração e nos ombros. E cada um de nós precisa respeitar a dor do outro. Precisa compreender que o outro tem suas dores. Nós somos muito rápidos em julgar e muito lentos em compreender. Cada pessoa tem suas dores. E quando nós estamos ao lado de alguém que chora, quando nós estamos ao lado de alguém que chora, nós gostamos tanto de falar, falar, falar e falar. Mas às vezes o melhor que nós podemos fazer é ficar em silêncio, como os amigos de Jó ficaram. Enquanto ficaram em silêncio, Jó estava se sentindo um pouco melhor. Mas quando eles começaram a falar, eles trouxeram mais dor a Jó. Quem sabe, além de silenciar com aquele que chora, nós podemos também chorar juntos. Chorar junto com a pessoa. Ajudá-la a chorar a sua tristeza. Uma pessoa disse certa vez: sabe como eu curei a minha dor? Curei-a chorando. Teria ficado doente se não chorasse. Chorar foi a melhor coisa que eu fiz. Quando nós entendermos isso, nós com certeza nos sentiremos melhor. Chorar faz parte da cura. A Bíblia tem muitos ensinos sobre lágrimas. Muitas pessoas choraram na Bíblia. Ana chorou porque não podia ter um filho. E depois ela chorou de alegria quando teve o filho. José chorou de tristeza por ter sido vendido pelos seus irmãos. E depois ele chorou de alegria ao reencontrar os seus irmãos. Jesus chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Ora, se Jesus chorou pela morte de um amigo, ao qual ele mesmo ressuscitou logo depois, nós também podemos chorar pela morte de nossos amigos, de nossos queridos. Chorar não nos torna menos espirituais. Não. Chorar é demonstrar a dor que nós sentimos, seja ela física, emocional. Podem ser lágrimas de tristeza, de alegria, de arrependimento. Lágrimas no serviço de Deus. Quantos de nós experimentam isso? Servir a Deus e ver as pessoas com seus corações duros, resistindo ao amor de Jesus, resistindo à nossa aproximação com o Evangelho, resistindo até ao nosso abraço, à nossa amizade, resistindo
a uma vida com Deus. Quantas vezes já chorei por pessoas que abandonaram a fé? Quantas vezes chorei por pessoas que abandonaram a igreja, abandonaram a sua vida com Deus, abandonaram os irmãos? Um dia, toda lágrima será enxugada. Essa é uma das mais belas promessas que nós temos na Bíblia. No livro de Apocalipse diz que toda lágrima será E agora, quando nós choramos, Deus olha para nós e diz: eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi a tua oração. As tuas lágrimas chamaram a minha atenção. Se nós, quando vemos uma pessoa chorando, já nos compadecemos e nos aproximamos para perguntar o que houve, você está precisando de ajuda, você precisa de alguma coisa. Imagine Deus olhando para você, uma pessoa a quem Ele ama, e você chorando, e Ele te diz: as tuas lágrimas chamaram a minha atenção. Eu quero transformar as coisas ruins na tua vida em bênção. Para o rei Ezequias, Deus concedeu mais tempo de vida. Ele queria trabalhar mais, servir mais ao Senhor ali, como rei. E Deus concedeu a ele mais tempo de vida. A nós, Deus quer conceder o alívio da nossa dor. Ele quer nos conceder a serenidade para continuarmos vivendo, mesmo em meio às lágrimas. Uma das bem-aventuranças em Mateus 5,4 diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ora, só a palavra de Deus para nos dizer que felizes são os que choram. Nós achamos que o choro é um sinal de infelicidade, de tristeza. Mas a Bíblia diz que felizes são os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. E serão consolados pelo próprio Deus. Então, se hoje você chora, eu sei que essa semana foi uma semana de muito choro. Eu chorei muito. Eu vi pessoas chorarem. Eu liguei para pessoas que choraram muito, falando comigo no telefone. Eu recebi áudios de pessoas chorando, com muita tristeza. Mas eu sei, meus queridos, que todos nós que choramos seremos consolados pelo Senhor. E que nossas lágrimas vão lavar a nossa alma, trazer a cura, trazer o alívio, renovar a esperança em nós. Não segure as suas lágrimas. Se você precisa chorar, chore. Se você precisa chorar com alguém, chore com alguém. Se você quer chorar sozinho, chore. Chore com Deus. Ele te ouve. Ele colhe as suas lágrimas no odre e as transforma em alegria. Há um outro texto bíblico que diz: transforma o meu pranto em dança. Isso também há um livro com esse título, um livro maravilhoso. Deus transforma o nosso pranto em dança, as nossas vestes de dor em vestes de alegria. Nós precisamos crer nisso, que nem tudo é tristeza e que a tristeza passa. Nós precisamos crer nisso. E eu quero encerrar esse tempo de meditação na palavra com a oração da serenidade. Uma oração antiga e muito conhecida e que pode nos ajudar nesse momento, nesses momentos em que nós choramos. Senhor, concede-nos a serenidade necessária
para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para distinguir umas das outras. Amém.